Aqui estamos para mais uma reflexão no livro de Gênesis. Hoje vamos refletir sobre Toledot. O que significa esta palavra? Por que já não iniciamos este encontro com o capítulo 5, uma vez que finalizamos o capítulo 4? Porque é necessário entendermos o que significa esta expressão para só então darmos seguimento no capítulo 5, dando assim continuidade do nosso último estudo. Toledot, você sabe o que é? Já ouviu essa expressão? Conhece? Se já conhece, seja bem-vindo à nossa reflexão para trocarmos experiência. Se não conhece, você também é bem-vindo para juntos refletirmos sobre esta palavra. Seja bem-vindo ao nosso canal THI, Teologia Itinerante. Sou Oséias Souza, idealizador deste projeto e professor aqui na casa. Toledot. O que isso significa? Qual a tradução desta palavra? Como aparece em nossas Bíblias? Toledot é a forma inspirada por Deus para lermos Gênesis. Isso mesmo. Toledot é a palavra inspirada por Deus para se ter o melhor entendimento do livro de Gênesis. Odiernamente, fazemos uma leitura de Gênesis com as divisões em capítulos e versículos. Essas divisões, capítulos e versículos, têm gerado mais confusão do que uma correta interpretação do texto. De forma breve, vamos rever, historicamente falando, como e quando essas divisões que aparecem em nossas Bíblias ocorreram. Primeiro, pegaram um texto, um livro inteiro das Escrituras e dividiu esse livro em capítulos. A primeira divisão ocorreu no livro em capítulos, mas originalmente não havia divisão, era apenas um livro completo, ou os Salmos, um capítulo, um livro, uma epístola, enfim, não havia as divisões o qual nós conhecemos hoje. Porém, nosso foco agora é tão somente o livro de Gênesis. Toledot é a divisão feita de forma inspirada por Deus através do seu servo Moisés para que possamos ter um melhor entendimento disso. Então, pegou-se o livro, dividiu em capítulos. E quando que ocorreu essa divisão dos livros em capítulos? Ocorreu em 1227. Nesta data, a Bíblia foi dividida em capítulos pelo professor da Universidade de Paris, Stephen Langton. Depois que alguém teve a ideia de dividir os livros em capítulos, foi preciso fazer subdivisões dentro do capítulo. E essas subdivisões para cada capítulo nós chamamos de versículos. E quando ocorreu essas divisões em capítulos? As divisões de capítulos em versículos. Ocorreu no ano de 1551. Neste ano, o impressor parisiense Robert Estienne, conhecido como Stephanus, acrescentou a divisão em versículo. Stephanus reeditou uma divisão feita por Padino de Luca, um monge dominicano que em 1541 havia dividido a Bíblia em 1527 versículos. Estienne reformulou os versículos da Antiga Aliança e reelaborou toda a Nova Aliança. Essas divisões facilitou muito nossas vidas. Você já imaginou? Você está na sua comunidade, no seu pequeno grupo, e abrir a Bíblia e não se
localizar capítulos e versículos, o livro inteiro. Como que o ouvinte iria acompanhar esse estudo, iria acompanhar a reflexão? Então, de fato, essas divisões entre capítulos e versículos facilitou muito, mas muito mesmo, as nossas vidas. Mas será que se não fosse essas divisões, nós não iríamos nos esforçar mais para memorizarmos as Escrituras? Será que sim ou não? O que você imagina? Você acha que esses capítulos e versículos facilitou na memorização das Escrituras ou não? Originalmente, a Bíblia não tinha essas divisões em capítulos e versículos. Isso, o não ter as divisões, era excelente. Dessa forma, os discípulos deveriam memorizar com mais veemência as Escrituras Sagradas. É por isso que, na maioria das vezes, lemos na Nova Aliança algo como o lugar em que estava escrito, ou, como também diz, em outro lugar. Pois as referências bíblicas não tinham um endereço certo como temos hoje. Dê uma pausa no vídeo e veja as evidências do que estamos comentando aqui nos textos que aparecem na sua tela. Lucas 4:17, Atos 8:32 e Hebreus 5:6. Dê uma lida nesses versículos somente para você ver exatamente o respaldo desses textos naquilo que nós estamos refletindo. Após estes insights, vamos retomar a divisão original inspirada por Deus. Lembre-se que não havia capítulos e versículos. Vimos nesta aula, nesse encontro, minutos antes, os anos em que ocorreram a divisão dos livros em capítulos e depois em versículos. Agora que nós estamos refletindo sobre o livro de Gênesis, na sua inteireza, da forma como Deus a revelou, nós estamos também voltando a ler o livro de Gênesis na sua inteireza, conforme dado pelo próprio Deus. E para isso precisamos entender a palavra Toledot. Toledot, esta palavra, aparece em nossas Bíblias traduzidas de inúmeras maneiras. Vou citar alguns exemplos. Toledot aparece muitas das vezes traduzida em nossas Bíblias como estas são as gerações de. Veja, uma palavrinha dessa, Toledot, aparece desse tamanho mesmo. Estas são as gerações de. Ou Toledot aparece também em algumas traduções desta forma. Esta é a história da família de. Esta é a história da família de. Essa expressão é exatamente a tradução de Toledot. Ou ainda, este é o relato de. Então, depende da tradução que você está usando, o mesmo texto vai trazer uma dessas três opções que eu acabei de citar aqui como tradução. Então, fica a pergunta: qual é a tradução literal de Toledot? Essas expressões que eu acabei de citar para vocês são sempre seguidas do nome de uma pessoa, com exceção do primeiro relato, que no lugar desses nomes aparecem os céus e a terra. Então, a primeira vez que a palavra Toledot aparece no livro de Gênesis, nas Escrituras, aparece em Gênesis 2, verso 4. Pausa no vídeo e verifique esse texto. Gênesis 2, verso 4. A pessoa mencionada não é necessariamente a principal personagem, mas apenas o ponto de partida da seção do livro, a qual também termina com o relato da morte da pessoa.
Toledot aparece em nossas traduções de forma mais singela, mais comum, como gerações. Toledot são gerações. Aparece em Gênesis por 11 vezes, contribuindo com a ruptura textual de forma original. Então, a palavra gerações ou geração que aparece no livro de Gênesis, essa é a dica de autoria inspirada por Deus para a ruptura. Assim como você lê, acabei de ler tal capítulo, o correto seria ler o livro, abrir Gênesis e ler até o momento em que você encontra a expressão Toledot. Encontrou a expressão Toledot, ou seja, gerações, essa é a dica, que aqui é uma ruptura. Aquilo que Deus começou, quando aparece Toledot, ele sintetiza aquilo que está escrito antes, finalizou. O que vem depois é um fato novo, é uma história nova. E você vai ler essa história nova até o próximo Toledot. Encontrou a próxima geração, significa que aquilo que começou da última geração que você encontrou até a próxima é a ruptura do texto, não mais como capítulos e versículos. E espero que agora, com esta informação, quando você revisitar o livro de Gênesis, você leia não mais as divisões que há como capítulos e versículos, mas dentro da divisão do próprio livro, Toledot, gerações. Esses 11 Toledot dão estrutura a Gênesis e serve para defini-lo como prólogo. Observe os exemplos abaixo. Observe que o que Deus inicia em Gênesis 1:1, o que começou em Gênesis 1:1, vai finalizar em Gênesis 2:4. Em Gênesis 2:4 diz: Eis o Toledot dos céus e da terra, no dia que o seu Deus fez os céus e a terra. Lembra? São 11. Este é o primeiro. Vá marcando. A partir daqui, cada versículo bíblico que apresentar é um Toledot. E se você já observou, está bem atento aqui à nossa reflexão, esse é o primeiro Toledot de 11. Então nós temos mais 10. E esse Toledot é a divisão original do livro da Bíblia. Comece a revisitar o livro da Bíblia, Gênesis, o livro de Gênesis na Bíblia, com essa divisão. Próximo Toledot. Gênesis 5, verso 1. Este é o livro do Toledot de Adão, das gerações de Adão. Gênesis 6:9. Estas são os Toledotes de Noé. Estas, pois, Gênesis 10:1, esta, pois, são as Toledotes dos filhos de Noé, ou os Toledotes. Gênesis 11:10. Estas são os Toledotes, ou as Toledotes de Sem. Gênesis 11:27. Calma, já se perdeu? Estamos no oitavo, aqui, Gênesis 11:27, nós estamos no sexto Toledot. Depois você pode voltar o vídeo e você vai marcando. A partir do Toledot 1, vamos daqui para frente, cada versículo bíblico é um Toledot até chegarmos ao 11. Gênesis 11:27, sexto Toledot. Estas são as Toledotes de terra. Toledot, gerações. Gênesis 25:12. Estas são as Toledotes de Ismael. Gênesis 25:19. E estas são as Toledotes de Isaac. Respira, vamos ver se está atento. De 11, essa aqui, Gênesis 25:19. Qual Toledote que nós estamos? De 11. Oitavo Toledote. Gênesis 36, verso 1.
Estas são os toledotes de Esaú. Gênesis 36, verso 9. Estas, pois, são as toledotes de Esaú. Gênesis 37, 2. Estas são as toledotes de Jacó. Com essa reflexão, compreendemos que Gênesis é uma narração de acontecimentos que vão desde o momento da criação até a morte de José. Agora que você já conhece as divisões originais do livro de Gênesis, é possível darmos seguimentos na análise de Gênesis 5, verso 1. Livro, que é a tradução da palavra hebraica Sefer, livro das toledotes de Adão. Livro das gerações de Adão. Antes de finalizarmos, quero lembrar você a visitar aqui o nosso blog. Nós temos aqui o QR Code. Não se preocupe se der algum erro aqui no QR Code, porque eu vou deixar o link também aqui logo abaixo do vídeo. Então, se tiver algum problema com o QR Code, fique atento logo abaixo do vídeo que nós teremos aqui também o caminho para o blog. E agora, finalizando aqui nossa reflexão, não posso deixar de mencionar que, conhecendo a divisão original do livro de Gênesis, textos como Gênesis 4:17, dê pause no vídeo, anote, dê pause no vídeo e confira. Textos como Gênesis 4:17, comparado com Gênesis 5, versos 4 a 5, ficam muito, mas muito mais claro do que lendo com a divisão que temos hoje, separados em capítulos e versículos. Leia Gênesis 4:17, depois vá para o capítulo 5 e leia os versos 4 e 5. Não com a divisão de capítulos e versículos, mas você agora com essa divisão do Toledote, você vai ver o que é narrado em 4:17, onde ele inicia e onde ele finaliza, dentro da inspiração original. Este estudo sobre o Toledote foi extraído e adaptado da obra de Trembe Logman III, do livro Como Ler Gênesis, da editora Vida Nova, de 2009. Também vai estar aqui logo abaixo do vídeo, na bibliografia indicada. Até o nosso próximo encontro.